Programa de hoje, Embaixadores de Cristo. Em nosso programa anterior, falamos sobre ser embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Representamos o reino de Deus na terra. Como embaixadores, somos servos, sujeitos à autoridade de Jesus Cristo e da sua palavra, chamados a fazer a sua vontade e não a nossa. Viver sujeito à autoridade de Cristo significa, em primeiro lugar, viver em nossa vida pessoal aquilo que pregamos. Ser santos como Jesus é santo. Em segundo lugar, viver o que pregamos em nossas relações sociais. Somos parte da sociedade com todas as suas dificuldades e devemos trabalhar em prol da justiça social. Cristo se interessa pela sociedade em que vivemos. O Evangelho tem um sentido vertical e outro horizontal: salvação pessoal e responsabilidade social. Em terceiro lugar, viver o Evangelho em nosso serviço. Deus nos chamou a servir. Todos temos recebido um dom de Deus e devemos usá-lo, apesar de, por vezes, nos sentirmos entristecidos como Jonas ou Jeremias. Estamos sob ordens, sujeitos a Deus. Em quarto lugar, estamos sob a autoridade de Deus quanto à mensagem. O nosso testemunho, tal como a nossa pregação, devem ser bíblicos e não constituídos pelas nossas próprias ideias ou opiniões. Quando apresentamos esta mensagem sob a autoridade de Deus, o poder do Espírito Santo atua e faz com que ela penetre no coração humano. Satanás fará de tudo para nos desviar da mensagem das Escrituras, mas devemos manter-nos firmes. Deus tem falado e nós devemos ser fiéis à sua mensagem. Quando Jesus estava neste mundo, mantinha as multidões fixadas à sua palavra. Falou aos líderes do seu tempo e o fez com autoridade. Deixou a todos estupefatos pela grande autoridade com que falava, porque era a autoridade de Deus Pai. Os grandes profetas do passado também falavam com autoridade, e o seu segredo residia em que criam na sua mensagem e sempre diziam: assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Nos dias de hoje, se você quiser ser usado por Deus, se desejar que as pessoas deixem os falsos messias e escute a você, se desejar que as pessoas deixem a escuridão e busquem a luz, que passem do poder de Satanás ao poder de Deus, devemos falar, devemos trabalhar, devemos viver com aquela autoridade que o nosso Senhor mesmo tinha. O mundo está ansioso de autoridade e segurança. Está cansado de palavreados e indecisão teológica. Não se ganha nada cobrindo a luz com falsas ideologias, nem psicológica, nem espiritualmente. Nada se ganha cobrindo a luz com falsas ideologias. Nossa geração, especialmente no Ocidente, criticou as Escrituras e logo colocou em dúvida a revelação divina. Não vamos cometer este erro. Tomemos a Bíblia como a santa palavra de Deus. Se a sua vida está sob a autoridade da palavra de Deus e a sua mensagem está sob a autoridade da palavra de Deus, então você terá a autoridade da palavra de Deus e Deus poderá usar você. A Bíblia diz de si mesma: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que toda espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Assim, eu constato que tenho em minhas mãos uma faca ou uma espada. Constato que nas minhas mãos a Bíblia se converte numa chama. Uma chama que funde os corações das pessoas e as leva a decidir-se por Cristo. Constato que não tenho que confiar em habilidades ou em manipulação psicológica
ou oratória para multidões e nem mesmo em ilustrações adequadas. Percebo que são as próprias Escrituras que Deus usa sob o poder do Espírito Santo. Mas nisso também há um perigo. Não sou partidário da bibliolatria. Não digo que tenha que adorar a Bíblia, assim como o soldado não adora o seu rifle, nem o cirurgião adora os seus instrumentos. O que indico é que apresente o Evangelho sem desculpas e diga: assim diz o Senhor. Jesus disse que somos como semeadores, semeando a semente. Parte da semente pode cair em caminhos endurecidos, parte entre espinhos, mas temos que continuar a semear. Não devemos cessar, porque parte do terreno parece sem esperanças. Nós, cristãos, temos a luz e devemos deixá-la brilhar. Pode ser que eu pareça uma simples vela piscando no mundo escuro, mas a nossa tarefa é iluminar. Estamos trabalhando com um martelo e pode ser que ao martelar pareça que somente maltratamos as nossas mãos, mas continuamos martelando sobre o coração dos homens. Levantamos uma espada e no princípio parece que não obtemos resultados, mas Deus, o Espírito Santo, a aplicará. Temos conquistado corações e almas e devemos manter-nos em pé, clamando: vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55:1. No meio das forças crescentes do secularismo, do materialismo, da perda de esperança, o mundo necessita escutar essa clara, forte e autorizada palavra do Deus vivo. Deus disse: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14:8. Esta é a hora em que devemos declarar a palavra de Deus a uma geração que alguns creem talvez seja a última geração. Você tem na sua frente o maior desafio, a maior oportunidade e a maior responsabilidade de todas as gerações da história. E assim, os primeiros discípulos espalharam o Evangelho há 2000 anos. No século XXI, nós devemos ser portadores do Evangelho e da Palavra de Deus nesta geração. Creio que Jesus Cristo voltará em breve, não sei quando. A Bíblia nos manda não especular sobre datas, mas parece-me que todas as profecias que o Senhor deixou estão chegando ao seu ponto culminante neste momento da história. Uma das coisas que o nosso Senhor disse foi: e este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, e então virá o fim. Mateus 24:14. Recordo o que disse Sir Winston Churchill, cujo valor, fé e persistência conduziram a sua nação através dos dias escuros da Segunda Guerra Mundial. O diretor de Harrow, a famosa escola onde Churchill estudou na sua adolescência e em cujo púlpito tinha gravado as suas iniciais muitos anos antes, solicitou a Churchill umas palavras para os estudantes. O diretor pediu aos jovens que trouxessem lápis e caderno para anotar o que diria o maior homem do século, o mestre sem par da prosa inglesa. Quando chegou o momento esperado, o velho guerreiro se pôs em pé e pronunciou apenas estas palavras: nunca desista, nunca, nunca, nunca. Como servo de Jesus Cristo, lhes dou a tarefa de pregar a palavra, ser fiel à palavra do Deus vivo e nunca perder a fé neste livro. Não deixe o Evangelho calar-se. Nunca, nunca, nunca.